Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um podcast do Momento do Campo. Mas antes, quero convidá-los mais uma vez para se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Momento do Campo. E mais uma vez, quero lembrar a você que você pode acompanhar todos os nossos episódios, não só aqui pelo YouTube, mas também pelo Spotify. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E vamos agora dar início ao nosso bate-papo de hoje com um assunto que é realmente muito importante aí, não só para o agro, mas hoje a gente vai voltar um pouquinho mais para o agro, que é a questão de planejamento sucessório. E eu estou aqui com a Adriana Nicolino, que é advogada e que é especialista nessa área de planejamento patrimonial e sucessório. A gente vai bater um bate-papo muito legal, que é um assunto, né, Adriana, que é muito importante aí, como a gente estava falando, para o agro, mas também para todo mundo, né? Exato, a gente estava conversando aqui um pouco antes, então, primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, é um assunto que não só gera curiosidade nas pessoas, mas também ele é cheio de muitos mitos, muitos preconceitos. Então é importante que nós tenhamos espaço para falar cada vez mais disso, e quebrando esses mitos, quebrando essa resistência das pessoas em falar sobre isso, como se fosse algo muito ruim, quando na verdade não, quando nós vamos aprofundando um pouquinho o nosso conhecimento, entendendo o que é de fato o planejamento sucessório. Então, nós como um todo, as pessoas, né, começam a perceber que ele é muito melhor do que se imagina. Em alguns momentos não é fácil conversar com o patriarca, com a família, sobre as estratégias que serão adotadas, né? Mas no fim das contas ele dá aquela sensação de, ui, agora eu posso deitar com a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Tem uma frase que eu gosto de usar, que eu sempre divulgo, que é: o planejamento ele não garante o sucesso, mas ele reduz substancialmente as chances de fracasso. Então vamos falar mais um pouquinho a mais ao longo do podcast para deixar as pessoas mais tranquilas sobre esse assunto e quebrar vários mitos e explicar um pouquinho mais do que se trata. Olha só de ouvir a Adriana aqui nesse começo, a gente já percebe que o bate-papo vai ser muito bacana. Nada melhor do que ter uma especialista para falar desse assunto. Adriana, obrigada aí Legal. pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá, vamos começar então falando primeiramente, né, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, né, nada mais justo do que te perguntar, né, começar com o que seria o planejamento sucessório. Tá certo, Veri. Quando nós falamos em planejamento sucessório, num primeiro momento, algumas pessoas já associam direto à holding, né, que tem sido tão falada nos últimos tempos e até de um modo geral colocada na cabeça das pessoas como se qualquer pessoa pudesse ter uma holding, ou algo que só quem tem patrimônio pudesse realizar. Então, de uma forma introdutória, até para que você possa entender um pouco mais, quem está nos assistindo, o planejamento sucessório nada mais é do que você deixar organizado a situação, não da sua vida, mas daqueles que ficam para depois da sua morte. Isso não significa necessariamente que precisa envolver patrimônio. Eu vou te dar um exemplo bem simples, até para clarear. Vamos pensar um pai de família que é o arrimo da casa, é quem sustenta a mulher, filhos, que tem uma boa renda financeira, legal, mas não conseguiu acumular patrimônio ao longo da vida, né? A família depende dele, os filhos dependem, a esposa depende da renda que ele leva para dentro de casa e são pegos totalmente de surpresa com o falecimento desse pai. Se ele não fizer nada, a vida dessa família provavelmente vai virar de cabeça para baixo, né? Ainda que não se tenha o que inventariar, mas a família dependia dele. E agora? A gente pode pensar que o simples fato dele contratar um seguro de vida
prevenindo essa família, deixando uma segurança financeira para quando ele faltar, já é um planejamento sucessório, porque ele está organizando o cenário no qual ele está inserido para depois da morte dele. É claro que dentro de um contexto geral, a gente também fala em planejamento sucessório quando existe um contexto patrimonial, né? Então, eu vou organizar o meu patrimônio, eu vou antecipar a transferência dele para os herdeiros, eu vou deixar escrito como que eu quero que esse patrimônio seja dividido, quem que eu quero que fique com determinado bem, quem que eu quero que assuma a empresa X. Isso também é planejamento sucessório, é eu me antecipar em relação ao que vem para depois da minha morte. Olha só, super interessante essa questão do seguro de vida. Eu realmente, a gente acaba não pensando, né, que isso já é um planejamento sucessório. Exatamente, é algo tão pequeno, tão simples, e é justamente esse receio, né? Porque o Brasil é um dos países que menos trabalha tanto a questão do planejamento sucessório como de testamentos. Porque existe no Brasil essa resistência grande de acreditar que falar sobre a morte seria atrair a morte. E Exato. muito pelo contrário, a gente sabe que isso pode ser difícil num primeiro momento encarar esse assunto, mas você está deixando a sua família, está deixando os seus, preservando um legado que veio, que foi construído ao longo dos anos. Então, ainda existe uma resistência, mas são coisas pequenas que talvez se nós falássemos um pouco mais sobre, evitaria tanto conflito, tantas situações complicadas diante da morte de alguém, sabe? Exato. Adriana, eu consigo te entender perfeitamente, porque, né, meu pai faleceu aí há mais ou menos 1 ano e meio. Então, eu acho que é exatamente isso que você pontuou agora. Às vezes as pessoas, elas têm realmente aquele medo de se falar no assunto, parece que está atraindo, né? Mas até depois que, né, meu pai faleceu, aí a gente foi forçado a pensar na Não tem o situação, que a fazer, né? resolver. Graças a Deus deu tudo certo. Foi tudo muito tranquilo no nosso caso, mas quantas vezes as pessoas não, né, não têm uma tranquilidade ou acontecem N situações, enfim. E às vezes um inventário não é uma coisa tão simples. E realmente é um assunto bem interessante. A gente tem que parar sim para pensar no Sim, que vai ser lá para tem frente, né? muito filho que às vezes quer falar mais sobre o assunto, mas também tem medo de chegar no pai e E o ele pai entender de achar outra que é forma, né? exato, dar uma interpretação no sentido assim, mas já tá de olho no meu patrimônio, tá querendo que eu morra, sabe? Exatamente. Então existe também essa resistência. Como é que eu levo esse assunto para dentro da família, para introduzir, para, enfim, falar mais sobre? Fácil é? Não é. Mas a gente tem muitos exemplos, desde de pessoas anônimas, né? Como é o seu caso, você deu o exemplo do seu pai, até de famosos. Então, eu sempre digo assim: vamos introduzir o assunto, tá com dificuldade? Pega um recorte de notícia, pega um exemplo de alguém ali, vamos começar a falar mais sobre isso. Faz toda a diferença pro longo prazo. Então, tem pessoas que chegam de repente até você e falam: Ai, Adriana, me ajuda, como que eu chego com esse assunto na minha Tem, família? aham, tem. Até porque, assim, de um modo geral, eu sou uma pessoa mais jovem, falo para outras pessoas ali no Instagram, né? E geralmente são pessoas mais jovens também. Então, geralmente, os filhos me procuram primeiro com a intenção de trabalhar, de realizar um planejamento sucessório. Alguns já vêm com essa convicção, assim, não, meu pai está de acordo, minha mãe, já conversamos sobre isso. Alguns outros não, alguns também chegam assim e falam, olha, eu sei da importância, eu sei que é necessário para o nosso negócio, mas eu tenho uma dificuldade, a gente enfrenta uma resistência com o patriarca lá em casa, né? Que geralmente é o pai ali, até dentro do contexto do agronegócio, que a gente trabalha bastante com esse contexto lá no escritório. Então, assim, não, meu pai não quer, eu preciso avançar esse assunto com ele, mas ainda estou enfrentando uma resistência. Então, tem a resistência, é mais normal do que se imagina, sabe? Ah, eu acredito. Ok, então depois que a família concordou, vamos dar início à questão do planejamento sucessório, né? Tá. Desse planejamento patrimonial. Qual seria o primeiro passo? Vamos, de repente, estar focando. Eu não sei se os passos são os mesmos de modo geral, ou para o agro é algo diferente. O que você me diz? Bom, quando a família concorda, então a gente tem uma série de aspectos para se entender, para entender
para se analisar, para entender quais os próximos passos. Porque perceba, como eu disse ali atrás, o planejamento sucessório, ele é você se antecipar e deixar as coisas preparadas, ok? Mas existem várias formas de se realizar um planejamento sucessório. Então, pode ser por meio de um seguro de vida, com aquele exemplo que eu te dei, pode ser por meio de uma doação direta, eu vou lá, pego o bem que eu possuo e dou ele diretamente para os meus filhos em cartório. Pode ser por meio de um testamento. Então, bom, eu não vou transmitir nenhum patrimônio agora, mas eu quero fazer um testamento deixando escrito o que eu quero que aconteça depois que eu falecer. Ou eu quero deixar escrito que vai ser dividido na proporção de 50-50 para cada, ou em partes iguais para cada um dos herdeiros, ou eu quero beneficiar um pouco aquele herdeiro que eu acho que tenha trabalhado um pouco mais comigo ao longo da vida e que na minha cabeça faz sentido que ele seja beneficiado. Ou assim, até se a gente for por um caminho um pouco mais obscuro, né? Quando a gente pensa em filhos fora do casamento e que precisam, e que vão aparecer depois, que precisam constar, então é importante você pensar nisso para evitar maiores conflitos. Então, dentro de. Aí a gente tem também a questão da holding, né? Que é o que mais se fala hoje em dia, e que é muito indicado ali para o agro, para quem tem imóveis. Então, quando as pessoas começam a pensar em falar sobre isso, é conversar com um profissional para entender o que se aplica para aquela família. Porque cada família é única e cada família tem as suas necessidades individuais. Então tá, agora eu entendi que a nossa família precisa de um planejamento, que eu quero dar esse passo. Então vamos entender qual tipo de planejamento para nós, para que nós possamos avançar e deixar as coisas organizadas para quando. Pode ser daqui a poucos anos, como pode ser daqui a muitos anos. É o que a gente espera, inclusive, né? Uhum. Ninguém faz um planejamento pensando que vai morrer amanhã. Mas quando acontecer, já vai estar tudo organizado. Então, o primeiro passo, estou pensando quero saber mais sobre. Vamos entender o contexto patrimonial, familiar, o contexto de cada um das pessoas, daqueles que tiverem interesse, para saber quais passos a partir daí é que serão dados. Ok. Então, é importante que também tenha um consenso familiar de que todos estejam de acordo para que se inicie isso daí tudo, né? É o ideal, né? Porque um dos objetivos do planejamento sucessório, eu vou pontuar aqui com você, quais são os benefícios de um modo geral, até para as pessoas entenderem. Um dos benefícios, dos objetivos, é essa prevenção de conflitos. Então, assim, ó, em alguns casos a gente tem muita sorte de que em inventário os herdeiros não se conflitem entre si na hora de dividir o patrimônio, mas a gente sabe também que tem muitos casos que eu sempre digo assim, enquanto o pai está vivo, pai, a mãe, existe um nível de hierarquia entre os irmãos, né? Certo. Eles se Tranquilo. respeitam. Desculpa, gente, eu falo demais com as Não, mãos. mas tá tranquilo. Ai, ai. Eles se respeitam porque tem alguém acima deles e eles Sim, estão ali hierarquicamente abaixo dos de uma. pais, né? Exato. Quando esses pais faltam, estão todos em igualdade, já não existe mais essa hierarquia. Então, é a partir desse momento que surgem os riscos de conflitos dentro de inventários. E a gente pode, assim, ó, dentro da realidade, existe conflito para pouco patrimônio, mas geralmente, quanto maior o volume patrimonial, maior o conflito, porque aí surgem interesses individuais. Então, se a gente pensar o cenário de uma família que tem pai e mãe, 3 filhos, por exemplo, né? Filhos casados, cada um com seu núcleo familiar. Daqui a pouco, quando o pai e a mãe, que é quem meio que colocava as rédeas dentro daquela família, falta, nós temos ali 3 grupos familiares diferentes, por mais que sejam irmãos, e cada um vai defender os próprios interesses. E pode ser que, dentro desse cenário, cada um entenda e interprete de forma distinta o que eu tenho direito, o que a minha irmã tem direito. Não, ela, sei lá, ela tem menos direito porque N razões. Mas aquelas coisas, muitas das vezes esses conflitos são gerados mais por questões emocionais também do que só patrimonial. Mas então,
o primeiro objetivo do planejamento sucessório, quando nós falamos em patrimônio, é evitar que esse conflito aconteça. Então, assim, quando nós pensamos em trabalhar o planejamento sucessório, sim, é importante que todos estejam de acordo, mas muitas das vezes o pai e a mãe ele já sabe quando os irmãos se existe alguma diferença. Pode ter problema lá na Exato. frente. Aham. Então a gente também, não existe um acordo aqui entre eles, mas nós conseguimos trabalhar estratégias para que eles briguem o mínimo possível depois, então. Então, assim, a primeira coisa é que o pai, o patriarca, a mãe, tenha o desejo de fazer esse planejamento. E aí, por isso que eu falo, precisa de uma relação de muita confiança entre cliente e advogado, porque questões pessoais vão ter que entrar na Sim, mesa, sim. sabe? A gente precisa saber dessas questões pessoais até para entender como direcionar cada um deles. Então, se a gente pensar ali, são dois irmãos que não se dão. Como que eu vou pensar em criar uma holding, que é uma empresa, colocar a fazenda lá dentro e esperar que esses dois irmãos sigam a vida como sócios depois que o pai e a mãe faltar? É inviável. Tá, então não vou fazer nada? Não, eu tenho outros caminhos, outras estratégias para que cada um siga no seu cantinho, ainda assim pensando em um outro benefício do planejamento, que é evitar a lapidação patrimonial, porque enquanto eu estou organizando tudo isso, eu consigo criar regras para que esses bens não sejam vendidos ou condições para que sejam vendidos, se puderem ser vendidos, porque uma das coisas que eu digo que eu acho muito injusto, e até aqui acho que é interessante, depois dessa introdução, a gente começar a trazer para o mundo do agro, né? É que assim, se a gente pegar dentro do nosso cenário aqui regional e tudo mais, o agricultor, ele vive uma vida sofrida. Seja aquele agricultor que hoje é muito grande, mas que já passou muita dificuldade ao longo do seu crescimento patrimonial, seja aquele agricultor que ainda é pequeno, médio produtor rural e que enfrentou muita coisa para conseguir crescer e chegar onde está. E eu digo que é muito injusto que, de repente, na falta dele, os herdeiros acabem com esse legado, com esse trabalho de anos. E eu falo isso com propriedade, porque o meu pai é agricultor e eu presenciei ele ralando de sol a sol, né? Antigamente não tinha maquinário Não, com era tudo cabine, diferente. era Colheitadeira poeirão no com rosto, ar-condicionado. exato. Aham. Comendo poeira, gradeando terra, colhendo lavoura. Então, assim, existiu um esforço muito grande para se chegar onde se chegou. E com o planejamento, a gente consegue evitar que esse patrimônio ele seja dilapidado. Porque alguns herdeiros, a gente sabe que muito, de forma muito sábia, trabalharão o patrimônio e continuarão crescendo. Alguns outros, existe um risco de, na falta do pai, pegar esses imóveis, vender, dali a pouco torrar tudo e acabou. Porque dinheiro não aceita desaforo. E o dinheiro na mão de quem não sabe Vai embora. fazer ele crescer, acaba. Mas eu já não estou mais aqui. Mas eu tenho assim, porque hoje eu sou mãe. Tô até aqui com a terceira vindo a caminho. Nenhum pai quer isso para um filho. Nenhum pai espera que o filho, não só em relação ao seu esforço, ao seu patrimônio, mas que o filho se encontre em situação de dificuldade. Então a gente consegue ir organizando toda essa questão patrimonial para evitar que esse patrimônio seja desperdiçado, seja dilapidado. Então eu falei ali, né, que a gente consegue evitar os conflitos, evitar a perda patrimonial. Outro ponto que é muito importante, que eu acho que ninguém é hipócrita dizer que não se preocupa, é a questão da economia de impostos, porque quando nós trabalhamos ali o instrumento correto, aí eu vou falar de forma bem direta, a holding, né? E antes de eu falar sobre a holding, Veri, é importante dizer que a holding ela caiu na boca das pessoas como se fosse algo ruim, de um modo geral. Nós temos dois cenários. Ou que é algo ruim, que as pessoas usam para fraudar terceiros, para blindar patrimônio e cometer ato ilícito, né, que a gente chama, que são atos ilegais perante a lei e não ter o patrimônio atingido, ou que qualquer pessoa pode fazer. Então, a gente tem esses dois mundos ali em relação à holding. Certo.
E não é nada disso. A holding, quando bem aplicada, ela vem como um instrumento muito importante para atingir esses benefícios que eu te falei, seja da prevenção de conflitos, da manutenção do patrimônio na família e da economia de impostos. Porque o que é uma holding, então? Vamos lá. A holding nada mais é do que nós criarmos uma empresa e pegarmos o patrimônio que está em nome da pessoa física. Então vamos pensar lá, o imóvel rural, a matrícula. Eu vou jogar ele para dentro dessa empresa. A partir desse momento, eu, Adriana, se eu sou dona de um imóvel rural, eu não sou mais dona do imóvel, eu sou dona da empresa, mas a minha empresa é dona do imóvel. Então eu continuo sendo dona do imóvel. A grande diferença é que, enquanto empresa, eu tenho inúmeras regras de direito societário, empresarial, para regulamentar a relação entre aqueles que tiverem participação nesse imóvel. Quando está só no meu nome pessoa física, enquanto só sou eu, ok, eu estou tocando do jeito que eu acho que é justo. Mas aí a gente parte para a próxima geração, para o próximo cenário, que aí entram herdeiros, né? E a gente sabe que, hora ou outra, mesmo que eles se deem super bem, pode existir conflito de cabeças, né? Eu entendo que deva ser tocado de um jeito, o fulano entende que é de outro, eu entendo que a gente tem que levantar todo o lucro e torrar, a outra entende, não, vamos reinvestir, vamos sair em busca de comprar mais terra, comprar maquinário. Então, começam a surgir as desavenças. E quando nós temos esse imóvel dentro de uma empresa, essas regras de direito societário e empresarial e de sucessões ali e tudo mais, elas permitem que todos esses pontos sejam regularizados. Então, a gente, digamos assim, nada mais é do que isso. Ela traz uma maior proteção para o patrimônio? Traz. Ela dá uma certa blindada nesse patrimônio? Sim, mas quando nós não fazemos isso com interesse de fraude, ela não tem nada de legal. Então, ela é muito, muito útil. Até, acho que eu ia falar da economia de impostos, né? Que eu vou falando, quando eu Não, vejo. mas tá extremamente interessante. E se A gente tiver- tá aprendendo muito hoje, hein? Assim, eu tô tentando deixar o mais claro, limpo Nossa, tá super. possível. Pode ter certeza que quem tá nos assistindo, nos ouvindo, tá aprendendo bastante, Que Adriana. bom, legal. E se tiver muito rápido também, você pode me dizer, Não, porque tá às vezes eu ótimo. vou Você estava falando da acelerando. questão Da dos economia. tributos, né? Pode continuar Tá. aí, que tá bacana. Tá bom. Por que a gente fala que tem uma economia, então, né? Dentro desse cenário da holding? Com o testamento, com a doação, a gente não consegue ter essa economia tão presente quanto com a holding. Porque esses imóveis rurais, se a gente pegar lá o valor deles lançado em imposto de renda, até mesmo no ITR, tem um valor muito abaixo do valor de mercado. Quando nós pensamos em organizar essa transmissão de bens por meio de uma holding, o que a gente faz? Isso, assim, de um modo bem genérico, né? É claro que dentro ali do nosso trabalho a gente cria estratégias, organiza estruturas para se chegar nesse fim, mas de um modo geral, o que a gente faz? Se essa empresa, vou dar um exemplo aqui em números arredondados, se essa empresa não, essa fazenda, vamos pensar Certo. numa fazenda que está declarada ali no imposto de renda por R$1 milhão. Isso que já é um valor alto declarado. Um imóvel de uns 1.000 hectares, mais ou menos, geralmente está ali declarado por R$1 milhão. Então, eu vou pegar essa fazenda que vale no imposto de renda R$1 milhão e vou pagar 1 milhão de cotas de uma empresa no valor de R$1 cada. Então, agora eu sou sócia de uma empresa que tem 1 milhão de capital social e essa é o valor que eu tenho ali da empresa. Com as estratégias corretas, daí assim, existem. E aí, de novo, como o fisco ele está cada vez mais querendo arrecadar. Com certeza. Né? Então, o fisco ele vem apertando cada Sim. vez mais. E nós, da área, a gente vai buscando estratégias para que quem tá transmitindo essas cotas para os herdeiros por meio da holding pague o mínimo possível de doação. Mas, de uma forma generalizada, se eu tirei do meu imposto de renda, eu, pessoa física, e paguei capital social da pessoa jurídica que eu sou sócia por R$1 milhão, na hora de eu doar para os meus herdeiros, vai ser esse valor de 1 milhão que vai ser levado em conta para se calcular o imposto de doação. Sendo que um imóvel de seus 1.000 hectares, a gente trouxer para a região aqui de
Primavera Vai e valer muito mais, localidade, vale assim, ó, jogando bem baixo, uns 50 milhões. certo? Então, eu estou doando cotas no valor de 1 milhão para os meus herdeiros, é sobre esse valor que eu vou recolher o imposto, sendo que no inventário, o risco da fazenda, da fazenda estadual, vir e cobrar sobre o valor de mercado desse bem é gigantesco, seria em cima dos 50 milhões. Vamos jogar baixo? Vamos pegar mais para baixo? Ele fala, não vai chegar no valor máximo Sim, de mercado, vai ser ali em cima dos 20 milhões. Mas de 1 para 20, é 8% muita é coisa. uma É diferença muito. muito grande. Então a gente fala que a gente consegue a economia dentro desse cenário também. E até eu ia mencionar alguma coisa em relação a essa economia, agora me fugiu. Mas daqui a pouco eu lembro, a gente volta e Com fala certeza. de novo. Tá, lembrei. Gente, que grávida, às vezes tem uns lapsos de memória, você Não, vai me desculpar, fica tranquilo. mas tá tudo certo. Eu falei, eu não estou grávida e tenho lapsos de memória, então Acontece. tá tranquilo. Ah, o grande problema é que muitas das vezes, se a gente não faz um planejamento, seja por meio da holding, seja até mesmo assim, olha, o patriarca chega e fala assim, eu não vou fazer holding, eu não quero fazer. Meu, contrata um seguro de vida, então, só para os herdeiros pagarem esse imposto quando você falecer. Porque, Interessante. entendeu? Uhum. Porque é lógico, para nós que trabalhamos na área, Sim, o trabalho de holding, ele, para a gente, traz benefícios. E tem os outros, né, que eu pontuei aqui com você. Mas o herdeiro que está ali e é pego de surpresa, ter que recolher 8% de 20 milhões, dá 1,6 milhão mais ou menos, geralmente ele não vai ter essa liquidez. exatamente. E aí vai ter que fazer o quê? Vender às pressas, parte de imóvel rural, maquinário, qualquer coisa, por um valor até abaixo do de mercado, que não tem a liquidez e tem prazo para pagar. E a Cefaz não amolece. Então, assim, deixar que não fazer nada, deixar que esses herdeiros sejam pegos de surpresa, também é um risco para o próprio patrimônio. É você querer dar para o governo parte do seu patrimônio só para pagar esses impostos. E aí é aquela sangria desatada, né? A gente conversou, você falou do seu pai. Sim. Quando alguém falece, você não tem muito tempo para pensar, É, não. tem um Não dá prazo tempo para de você viver o fazer luto. toda a documentação, e Exatamente. se você perder esse prazo, tem multa em cima. E isso, eu falo em situações mais simples até as situações bem mais Eu delicadas. digo assim, dentro de cada contexto Sim, familiar, sempre vai ser difícil, porque se o volume patrimonial é menor, por óbvio que a liquidez também pode ser que seja menor, salvo alguns casos de pais que se preparam, que deixam uma quantia depositada, investida, enfim. Mas os herdeiros não têm nem tempo de viver o luto quando alguém falece, exatamente. É, sabe? passamos por isso. Porque Exatamente. eu também trabalho com inventários ali Uhum. dentro do escritório. Então você vê a dificuldade deles de ter que sair correndo atrás de documento. E, às vezes não tem cabeça para isso, mas daí a gente fica em cima, ó, precisa de tal documento, precisa de Exato. matrícula. Eu falo que chega a ser injusto, né? Nós passamos por isso. Então, tendo esse prazo, você ainda está tentando entender o que aconteceu, né? É Uhum, perder alguém ali da família e ainda ter que correr atrás de isso. documentação. Então, assim, Adriana, você comentou dessa questão da tributação. Então, essas seriam as diferenças tributárias na sucessão familiar, no caso, no planejamento. Isso, quando a gente se antevém, e aí assim, o instrumento melhor de se trabalhar essa economia é a holding de fato. Interessante. Porque a doação, a gente não está falando em cotas, a gente está falando de doar o imóvel diretamente. Então, existe um risco muito grande da Fazenda Estadual, a Cefaz, vir e avaliar e querer cobrar o imposto da doação sobre o valor de mercado do bem. O testamento, ele não antecipa nada, ele só diz, você só vai deixar escrito o que você quer que aconteça depois que morrer, mas vai precisar do inventário. Então, com a holding, a depender do volume patrimonial, a gente consegue trabalhar todos esses cenários. E uma coisa que é importante a gente destacar é que a holding é só para quem? Só para grande produtor, grandes grupos? Não, porque o imóvel rural, como eu disse agora há pouco, ele valorizou demais nos últimos anos. Ainda que
em termos de comparação entre valor de mercado e contexto financeiro daquela família, existe uma discrepância muito grande. Mas se a gente pegar um pequeno produtor rural, dos seus 200 hectares ali, ele tem um imóvel de milhões na mão, um patrimônio de milhões, e dificilmente, mas assim, bem dificilmente, ele vai ter uma liquidez para pagar esse imposto, sabe? E ainda assim, é só a questão da economia? Não, porque dentro desse imóvel de 200, esse imóvel pequeno, né, de milhões, a gente também atinge os outros benefícios Com certeza. da prevenção de conflitos, de manter o patrimônio ali na família. Então, não é um mito que seja só para grandes produtores, para grandes grupos econômicos. É claro, Veri, que, como eu disse, a holding caiu tanto assim na fala popular, né? Então, holding, holding, holding. E eu digo que a pandemia ela deu um boom nessa divulgação, né? Sim. Que algumas pessoas acham também que daí holding é para qualquer um. Você tem uma casa lá de 1 milhão, você pode fazer uma holding e pensar nessa transmissão para os herdeiros por meio da holding. Também não é assim. A gente tem que ter esse cuidado, principalmente o profissional que vai atuar, de saber para quem oferecer. Mas quando a gente traz para o contexto do agronegócio, de imóvel rural, de empresas rurais, então sim, a gente muito provavelmente indicaria para uma pessoa a holding pensando nessas economias. E desde o pequeno até o grande. Não, eu falo, você está dando uma aula aqui pra gente, Adriana. A gente vai abusando. Tá, Vamos aqui, lá. dentro da questão da holding, a gente fala, a holding ela pode ser administrada por outras pessoas que não sejam da família. De repente eles colocam, uma pessoa que Um gerente, especialista às em vezes, também. administração, por exemplo, RH, enfim. Pode ser uma outra pessoa ou tem que ser especialmente, né, especificamente da Muito família? bom você ter entrado nesse assunto, porque hoje a nossa realidade, a nossa juventude, enfim, nós vivemos cenários em que cada vez mais os filhos, cada vez mais os filhos se interessam menos pelos negócios da família, né? Muitas das vezes a gente tem ali, não é que eles se interessem menos, mas as oportunidades de estudo são maiores. Então, eu não quero seguir aqui tocando esse imóvel, eu quero fazer medicina, eu quero ir advogar, eu quero ser arquiteta, com zero interesse em tocar o negócio da família. Porque antigamente, talvez por menos oportunidades, os filhos já estavam inseridos ali no contexto, já cresciam junto dentro desse contexto da fazenda ali, do pai e tudo mais. E dentro desse cenário, das duas, uma. Ou essa fazenda precisa ser vendida quando esse pai faltar, ou alguém precisa seguir tocando. Só que seguir tocando sem conhecimento, um imóvel rural, nós estamos num podcast aqui que fala sobre o agro. Cara, Exatamente. para quem entende, já é muito difícil, é um desafio absurdo tocar Exatamente. bem uma lavoura. Você imagina quem chega despreparado e, ou seja por querer dar seguimento, daí, não vou vender tudo isso que meu pai construiu por muito tempo, seja às vezes por ego, enfim, independente das razões. Um herdeiro despreparado chegar para tocar um imóvel rural, tocar uma fazenda, chances absurdas de quebra nos próximos anos, né? De quebra total. Uhum. O que seria pior, o que eu penso ser pior do que então vender tudo, pegar esse dinheiro, aplicar de alguma forma Uhum. e seguir a vida, Exato. fazendo o que já faz, Exato. né? Então, dentro desse contexto, quando a gente pensa em trabalhar com uma holding, a gente consegue também nomear outras pessoas. Então, assim, o fato de meu filho ser herdeiro não significa que ele precise ser o meu sucessor. Não significa que ele precisa continuar tocando o negócio. Eu consigo nomear outras pessoas que farão isso na minha falta. Que às vezes são pessoas mais habilitadas. Exato. Assim, você falou, um administrador de empresas, alguma coisa. Mas às vezes o gerente lá da fazenda, ele tem muito mais conhecimento do que o próprio filho. Só que se nada for feito, dentro assim, bom, daquilo que a gente vivencia, né? É muito difícil um herdeiro chegar e baixar a cabeça para um gerente quando o pai não estiver mais ali. Porque, agora eu sou o dono. Como que você vai vir me dando ordem do que fazer? Ou às vezes nem por ego, mas
Na minha inocência, eu entendo que essa decisão aqui é melhor a ser aplicada aqui para nossa safra. Vamos sair. Tocamos a vida inteira com soja e milho. Agora, sem experiência nenhuma, vamos começar a plantar algodão, porque o algodão está com um preço maravilhoso, vai dar muito dinheiro para nós. Será que essa é a melhor estratégia para alguém que não tem conhecimento? É diferente de alguém que já está Com inserido no certeza. negócio, Com certeza. né? Então, a gente consegue regulamentar essas questões enquanto o pai está vivo. É difícil pensar sobre isso? É difícil pensar que uma hora eu não vou estar aqui e meu filho pode não seguir o meu negócio, eu estou tendo que me preocupar com o que vai acontecer? Lógico que não é fácil. Mas, né, tem uma frase que eu gosto de dar, é justo que muito custe o que muito vale. Então a gente tem que encarar, tem que enfrentar, não tem o que fazer. Exatamente. É uma garantia que o seu legado continua, né? De alguma forma, né? Exatamente. Até mesmo para o próprio benefício desses filhos, como eu disse, né? Porque dali vai continuar vindo o sustento deles. Então, o que que a gente faz? A gente cria regras. Olha, não sei, porque daí precisa entender muito bem o contexto, o Sim. negócio, né? Mas vamos pensar num cenário que deu lucro, foi muito bom. Bom, 20% dos lucros vão ser distribuídos para os herdeiros. O resto vai ser reinvestido. É claro que ali dentro do agronegócio, a gente tem cenário que é muita volatilidade, né? Então, assim, esse ano produziu muito bem, deu para quitar dívidas, ano que vem vamos ter que levantar custeio, mas até isso a gente consegue regulamentar, né? Limites de dar o bem em garantia, se pode ser dado em garantia, se não pode. Então tem todas essas questões, assim. Se as pessoas parassem um pouquinho para avançar nesse assunto, veria que é muito mais benéfico do que não fazer nada. Ah, com certeza, pelo que você está falando. E assim, pelo fato da gente já ter passado, né, por essa situação, realmente tem que estar atento. Não é algo que, não vamos falar sobre isso, vai atrair coisa ruim, não, gente. Planejamento. Na vida da gente, numa forma geral, o planejamento já é importante, né? Você Sim. quer comprar um carro X. Uhum. Você não tem que, às vezes, planejar, não, olha, para aquele carro eu preciso ter X valor. Então, o planejamento é que também, no caso de áreas, propriedades, é para que aquilo não se perca lá na frente, né? E que também deixe Exatamente. os filhos, os herdeiros, Uhum. bem, né? De uma certa forma, enfim. É E realmente às interessante. vezes eu tenho clientes que falam assim: não, eu quero fazer o quanto antes porque eu não quero que o governo pegue uma fatia do meu patrimônio, né? Tem gente Uhum, que não quer. Porque nós tivemos a reforma tributária aprovada no exato. passado, né? Hoje o valor máximo de imposto é 8%. Só que nem todos os estados do Brasil chegavam nesses 8%. Então, aqui no Mato Grosso é progressivo. A gente começa em zero, então vamos lá, até dentro de um contexto de doação, né? Até 100 mil é isento, de 100 a 200 e poucos é 2%, e assim sucessivamente até chegar em 8%. No Amazonas, por exemplo, é 2% fixo. Muitas das vezes, buscando uma economia, a gente conseguia levar o cenário patrimonial lá para o Amazonas para recolher o imposto lá, pagando esses 2% lá. Em São Paulo é 4%. O que a reforma fez? Ela veio dizendo que, obrigatoriamente, agora, todos os estados precisam ter uma alíquota progressiva, o valor que se cobra, né? Então, precisa ser progressiva, chegando em 8%. Então, no Mato Grosso já era 8%, então não vai mudar muita coisa. Só que esse ano até a procura aumentou, porque a gente consegue trabalhar em alguns outros estados por meio da holding. Então, a gente ainda conseguia buscar alguns benefícios trabalhando no Amazonas, trabalhando em São Paulo. E ainda existe um burburinho, assim, né? Pessoal que fala, já existe projeto de lei sobre isso desde 2016, para chegar em. Existem 3 projetos. 2 para se chegar em 16 e um para chegar em 20% de imposto sobre o valor da herança. Então, 20% é pesado, É, é né? pesado. E assim, a gente não sabe o que esperar. Eu digo que eu não gosto de usar essa informação como uma ameaça ou algo para apavorar, né? Mas é algo que pode vir a acontecer. Então, assim, vai acontecer? Não sei te falar. Quando vai acontecer também, não sei te falar. Pode não acontecer? Pode, a gente pode ter uma mudança de governo que não se interesse tanto em taxar grandes fortunas e herança e tudo mais. Pode acontecer daqui 1, 2 anos? Pode também.
entendeu? Então, assim, existe um real interesse. Porque o Brasil hoje é, de fato, o país que tem a menor taxa de imposto sobre herança. Os Estados Unidos é O país que tem a a menor menor. taxa? Imagina. Estados Unidos é 40%. Caramba. Só que lá as coisas funcionam Sim, diferente, né? Uhum, Então, com assim, a gente não certeza. paga tanto de imposto Funciona sobre diferente. herança, mas tem um monte de outro imposto que o É brasileiro verdade. paga e não usufrui de nada. Ainda assim, nos Estados Unidos as pessoas também se antecipam, porque 40% de imposto de herança é pesado. É muita coisa. Nossa, é bastante. Então aí entra lá os planejamentos internacional e tudo mais. Não é a minha área, mas tem muita gente que leva ali para os chamados paraísos fiscais, né? Uhum. Paraíso fiscal, de uma forma lícita, sem fazer nada irregular, mas para quem tem muito patrimônio daí, né? Questão de dolarizar, enfim. Mas aí foge da minha área de atuação. A gente só ouve só entende por cima. Mas esse é o ponto. Então, assim, vai piorar. Ano que vem já essa questão dos estados cobrando progressivamente até chegar nos 8% já é uma realidade, porque a lei impôs isso, né? Essa questão da reforma trouxe essa mudança. Adriana, vamos falar um pouquinho dessa questão do agro no teu escritório. É, produtores, o pessoal já tem começado a te procurar? Como é que Já. tá no teu escritório? Isso não precisa citar nomes, Sim, claro, sim. Uhum. mas a procura já está grande? Já, os produtores, grandes grupos, né, já tem o seu trabalho de planejamento, porque aí nós não estamos falando só de um imóvel rural, mas de um Uhum. grupo empresarial de fato. Mas o mais interessante é que os pequenos produtores começaram a se antecipar, a ter essa preocupação e buscar formas de transmitir ainda em vida esse patrimônio para os herdeiros. Você sabe que é engraçado porque existe uma certa resistência, existe um certo medo, e talvez o principal medo, né, é aquele, tá, mas eu vou passar para os meus herdeiros e agora eu vou ficar sem nada. Vou fazer o quê, né? Já vou perder o controle sobre o meu patrimônio. Esse acho que é o pior mito, assim, que não, eu vou explicar por que não. Mas desde produtor com seus 300 hectares, 200, 300, 500, até 1.000, 1.500, daí para cima, já tem procurado, sim, para fazer esse trabalho, porque também não são ingênuos, né? E eu diria, principalmente o produtor rural, ele se preocupa muito com esse cenário de aumento de impostos. Então, assim, do ano passado para cá, essa procura aumentou quando virou o governo, por conta das ameaças que a gente teve e tudo mais. O pessoal começou, os produtores começaram a ficar preocupados, de fato, com o que aconteceria com o patrimônio. Como eu disse para você e eu disse para eles, calma, não é assim que vão sair. Porque tinha gente que achava assim, eu fiquei sabendo que o governo vai pegar todo o meu patrimônio se eu morrer, né? Exato. Não é assim. Mas se aumentar o valor da alíquota, aumenta a fatia que o governo vai ficar. Então, teve esse aumento de procura e já tem muitos que estão fazendo, sim, o seu planejamento sucessório com o instrumento de holding. O que é extremamente importante, né? E grandes propriedades, o produtor está optando mais por essa questão de holding mesmo. Porque se a gente for olhar ali dentro, primeiro é a questão da economia. Quando a gente coloca no papel, a gente consegue materializar, ter noção realmente do que é essa economia em termos de números. Então, não faz sentido a gente pensar em não fazer uma holding para esse produtor rural. E até num gancho nisso que você falou de termos de números, o produtor rural pensa muito em números, né? Sim, Porque nossa. lidar com o agro, né? É número o tempo inteiro, coitado. Exatamente. Preço da saca que sobe, preço da saca de soja que sobe, que Exatamente. baixa, milho, algodão, enfim. Então, é uma preocupação que eles têm, né? Então, assim, não tem por que não pensar em trabalhar com a holding pro produtor rural, primeiro por conta da questão da economia, segundo por conta de ter uma melhor estrutura. A gente fala em governança, né? Mas ter uma estrutura organizacional de como tocar esse patrimônio dentro da família, pensando nas próximas gerações. E aí também dá um caráter mais sério para esse imóvel, né? Para esse negócio. Porque quando nós pensamos ali, eu coloquei o imóvel rural dentro da holding, agora como é que funciona? Como é que vai ser tocado dali para frente? Na grande maioria das vezes, realiza-se um contrato de parceria entre a holding e o produtor rural pessoa física,
e ele continua tocando na pessoa física dele. Essa parceria é só para que se diminua um pouco os impostos em relação ao giro do valor total ali, né? Porque a gente sabe que o produtor ele pode trabalhar com livro caixa, com lucro presumido, com lucro real, dependendo da escalonagem ali. Então, se é um produtor grande, ele já está. Depende do contexto, né? Talvez aqui os produtores vão trazer para si cada situação. É um produtor que tem muita dívida, ele está trabalhando no lucro real ali, contabilmente falando, né? Lucro é abatido por despesa e no final fica zerado. É um produtor que não tem tanta dívida e que está com um lucro razoável, entra ali no lucro presumido. Então, a gente tem uma alíquota fixa que é cobrado sobre uma presunção do que ele teve de lucro naquele ano. E alguns produtores, a gente fala que fica ainda no livro caixa, que é com faturamento até 4 milhões e 800, que é lucro real ou lucro presumido, mas não precisa ficar... como que eu posso colocar aqui em palavras mais simples? O funcionamento ali do imóvel é muito mais fácil em questão de emissão de notas e tudo mais. Então, dentro desse contexto, às vezes você coloca o imóvel dentro da holding, da pessoa jurídica, da sua agropecuária que vai ser criada, né? Mas continua tocando na pessoa física, ou em parceria com essa pessoa jurídica, aí depende do modelo, sabe? Então, a holding, ela é assim, para o agro, Vere, é o que mais faz sentido. E para aquele que quer, né, quer criar uma holding, enfim, existe um prazo? É demorado? É algo que é rápido de se... Depende muito dos caminhos que a gente vai adotar, das reuniões que a gente precisa fazer, mas via de regra não é para ser algo tão demorado, porque os nossos passos são o quê? Criar o contrato social, colocando o imóvel como pagamento de capital social. Na sequência, fazer a doação dessas cotas para os filhos. É que até falando assim, parece ser uma etapa muito simples, mas a gente precisa reunir com esses pais, precisa reunir com esses filhos. Aí é dentro desse contrato que a gente vai criar as regras direcionadas para aquela família. Então, já para desmistificar o mito de que agora eu vou doar e não vou ter mais controle de nada, quando a gente vai fazer a doação dessas cotas para os filhos, é que a gente deixa todo o poder na mão dos pais. Primeiro, porque a gente reserva o usufruto, né? Então, eu estou doando para você, você agora é dona dessas cotas, mas quem tem direito de usar delas sou eu. Então, o lucro que elas produzirem é meu, porque eu sou usufrutuária. Segundo, que é uma cláusula bem importante dentro ali de uma holding, é o direito de voto e veto, que a gente chama de direito político. Ou seja, Veridiana, você e seu irmão são os sócios agora, são os donos dessas cotas. Mas eu, enquanto usufrutuária, eu tenho a meu favor essa cláusula de veto e voto. Então, se vocês decidirem vender parte do imóvel, eu chego aqui e veto. Eu não concordo. Então, ainda está com o poder. Certo. E a administração vitalícia, né? Então, enquanto administrador que toma todas as decisões sobre o funcionamento do negócio, quem vai enquanto administrador, é quem vai tomar essas decisões. Então, essa história de, eu doei e agora eu perdi o controle. Muito pelo contrário. Eu brinco que quando a gente trabalha o planejamento sucessório, o herdeiro que recebe, ele recebe, mas não recebe, porque só está no nome dele, mas ele não tem poder e controle sobre nada se o pai não quiser, o pai ou a mãe não quiser. Eu quero começar e soltando poderes para ele. Então, a gente precisa sentar e ver quais os limites desses poderes. Eu quero condicionar que o meu filho vai assumir se ele tiver feito faculdade de agronomia e uma pós em alguma coisa. Então, aí sim ele pode passar a administrar essa fazenda. Então, a gente as vontades. Quais são as suas vontades enquanto dono desse patrimônio? Então, vamos sentar agora e colocá-las no papel. E isso pode ser rápido. Em algumas famílias, o cenário ele é mais simples, como pode levar mais tempo. Mas dentro de um contexto geral, eu diria assim que para um bom planejamento a gente leva cerca de 1 ano. Entre todas as etapas, né? Entre chegar, conversar, o cliente decidir que ele precisa, porque às vezes ele está amadurecendo, decidiu que precisa. Vamos levantar a documentação, às vezes precisa regularizar um imóvel, às vezes precisa averbar um CAR na matrícula.
Então, assim, algumas coisas que precisam ir sendo regularizadas ao longo do caminho. Então, eu diria assim, 1 ano é um prazo razoável para a gente desenvolver esse É um trabalho. prazo interessante, porque às vezes as pessoas pensam, ai, demora 5 anos. Bom, a Não, não ser que seja uma depende. situação, né? Vamos pensar assim, eu não quero doar tudo agora, eu vou doar fracionado, até para economizar mais. Então, eu vou pensar numa estratégia de doação em 5 anos Uhum. dessas cotas, né? Então, nos próximos 5 anos, cada ano eu faço uma doação, porque daí o imposto fica menor, né? Para não ter que pagar tudo de uma vez. Então, depende muito, mas de um modo geral, eu quero fazer tudo. Então, a gente consegue trabalhar num prazo mais enxuto. Interessante. E dentro de um contexto geral, já que a gente estava falando em números, eu falo que as pessoas gostam muito dessa questão de números. Qual que é a percentagem de pessoas que você percebe que estão preocupadas hoje? Vamos voltar mais para o agro, né? De produtores ou de grupos que já caminham para essa questão do planejamento sucessório. Ó, eu não tenho esse dado em números, tá? Eu vou falar do que um número da minha cabeça, Certo, certo, certo. assim. Mas eu diria que hoje ainda, em termos de eu preciso fazer, eu não vou nem te falar de quem toma a decisão de fazer, mas quem começa a se conscientizar de que precisa fazer. Para aqueles que têm uma resistência muito grande, eu diria que está na faixa dos 40, 60. Ainda tem bastante gente com resistência. Entendi. E já tem aqueles que, eu preciso fazer, porque é engraçado, não existe uma urgência, né? Ninguém morreu, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso fazer. Mas daqui a pouco eu faço. Tá, não, achei super interessante, gostei. Não, mas deixa que ano que vem eu vou fazer. Vai Não, empurrando, né? preciso. Mas tem gente que já chega prontíssimo para fazer, para desenvolver o trabalho, e ok. Tem produtor, tem família que ainda, não, realmente eu vou fazer, mas eu vou dar uma segurada agora. Ou vai para casa e vai passando, e aí depois de um tempo volta, aí sim amadurece. Eu tive cliente já que não era 100% do agro, mas entre a nossa primeira conversa e o fechamento do contrato demorou 1 ano. Até ele realmente tomar a decisão ali, né? Tá, vamos seguir. Então, por isso, porque não tem uma urgência. Mas em termos de conscientização, eu diria nessa proporção, 40, 60 ali. Não, e até interessante, você comentou essa questão do cliente que de repente demorou esse período, né, para tomar essa decisão. Já teve casos que, de repente, lá no seu escritório, que realmente, em uma família, uns estão a favor, outros contra. Existe. Você lembra de alguma situação? Claro, como eu falei, não Aham, precisa sim. citar nomes de pessoas, né? Algum caso interessante, assim, que você Não, vivenciou ali no seu trabalho? ali dentro do escritório, a gente não teve nenhum de, eu quero, eu não quero. Enquanto a gente trabalhou, foi todo mundo de acordo. Mas a gente já tem estruturas em que 2 dos filhos estão na holding e um terceiro filho recebeu o imóvel dele separado, para evitar de estarem em sociedade. Então, Entendeu? existe essa possibilidade, então. Também, aham. Então, assim, para esses dois que é ok seguirem juntos, a gente colocou tais e tais imóveis aqui nessa Certo. holding. Para esse terceiro filho, já tinha até recebido um imóvel para ele tocar, né? E aí ainda avalia-se a possibilidade de colocar esse imóvel na holding ou não, mas já foi. Os próprios pais já tinham doado para esse outro filho um outro comprado em nome dele, né, para ele tocar esse outro imóvel. Porque percebeu, por isso que eu digo, o pai sabe, o pai e a mãe Com sabe, certeza. percebeu que colocar os três no mesmo cenário administrativo poderia bater cabeça. Então, eles mesmos, por intuição, já tinham feito essa divisão. Aí o trabalho do nosso escritório foi, então, pegar os outros imóveis que ainda estavam em nome dos pais, colocar na holding e fazer a doação para esses 2 outros filhos. E existe a situação de repente, os pais quererem, né, essa questão da holding e os filhos não ter negociação nenhuma. Já ouviu falar em algo? Já, não, tem filho que fala assim, não, eu não quero o patrimônio, né? Digamos assim, eu não quero a minha parte da herança. Não aconteceu comigo, mas é Sim, comum. sim. Então, aí a gente tem que usar estratégias no sentido assim, porque hoje, pela lei, existe uma fatia da herança que obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros. Sim. O herdeiro não pode nem renunciar enquanto o pai ainda está vivo. Fala assim, eu renuncio da minha herança lá na frente, isso é proibido. E o pai também não pode, eu não quero pegar e doar tudo para os outros filhos, porque se esse herdeiro se arrepender depois, ele pode pedir uma anulação, falar que foi um ato nulo e tudo mais.
Então, se um filho não quer fazer parte, não está de acordo, não, eu não vou assinar como sócio dessa holding, não quero saber. A melhor estratégia daí para essa situação é transmitir o máximo de patrimônio possível dentro dos limites possíveis para os herdeiros que estão de acordo e deixar separado aquilo daquele filho que não quer. Aí, infelizmente, essa parte precisa ir para o inventário, não tem o que a gente fazer. Porque para a gente doar, o doador tem que aceitar Sim. receber. Então, se ele não quer nesse momento, né? Mas aí a gente consegue usar estratégias também para, vamos pensar assim. Claro que quando a gente fala em imóvel rural, o imóvel ele é muito valioso. Então, é difícil você contratar um seguro de vida que corresponda à fatia que esse herdeiro teria de direito em termos de números, né? Mas vamos pensar num contexto geral. Esse meu filho ele teria direito a 3 milhões de patrimônio, fazendo as contas ali em relação ao que eu tenho de imóveis hoje, ao número de herdeiros e tudo mais. 3 milhões? Então tá bom. Então eu vou. Uma das estratégias, né? Só um exemplo. Então eu vou doar o meu patrimônio para os outros 2 filhos. Vamos pensar ali, 3 filhos, né? E para esse que não quer nada, eu vou deixar um seguro de vida contratado. Quando eu morrer, a parte dele ele vai receber em dinheiro por meio do prêmio desse seguro para nem incomodar os outros herdeiros. Então, assim, já que existe um conflito, né? O que a gente vai fazer é evitar que esse conflito se inflame lá na frente, mas dentro do que a lei nos permite. Interessante. A gente está falando em filhos, já existiu alguma situação, ou o que que você me diz no caso de repente, um produtor rural Que não tem. não tem filhos? Como é feita essa questão? Então, aí a gente entra naquele campo de que ou ele escolhe uma terceira pessoa, né? Para que receba esse patrimônio. No caso, teria que fazer um testamento, nesse Se ele caso. quiser que seja depois que ele faltar, por meio de um Aham, testamento, mas às vezes não tem filho, mas tem um braço direito ali dentro do imóvel, certo. que vamos pensar assim: eu não tenho filhos, mas meus pais são vivos. Então, os meus pais são os meus herdeiros, mas tem zero capacidade de voltar para um negócio que talvez eles já saíram ou não têm contato. Então, por mais que eu saiba que na minha falta eles vão receber a herança, a lógica é a mesma. Eu vou nomear alguém para seguir administrando esse patrimônio. Eu vou escolher alguém para seguir. Eu não tenho mais pais, somos eu e minha esposa. Então, se não tem filhos e não tem pais, os dois, o marido e esposa, são herdeiros um do outro. Então, na minha falta, a esposa segue, na falta dos dois, aí é de escolha, né? Quero beneficiar alguém, quero que seja vendido e doado tudo para uma instituição de caridade. Aí depende muito do que o produtor deseja mesmo, né? Mas se ele não tem filhos e às vezes tem ali um braço direito, um sobrinho, um tio que acha que tem condições de seguir o que ele quer, porque aí quando a gente diz que não tem herdeiros, se eu não tenho filhos, eu não tenho pais, aí a gente pode escolher quem vai ficar com o patrimônio. Então daí é tomar essa decisão de escolha também. Aí, nesses casos, eu falo, pelo menos, aí um testamento é É importante. importante, né? Porque sem os herdeiros, como é que fica, né? Exato. Então, assim, é porque se não tem o que a gente chama filhos e pais, netos, avós, que são os herdeiros necessários, a gente vai para os da linha colateral, que seriam sobrinhos, tios, sobrinho neto. Irmãos? Isso, Não. começa nos irmãos, desculpa. Irmãos, sobrinhos, tios, sobrinho neto e assim vai, que são os lateralizados, né? Então, dificilmente não existe ninguém. Geralmente existe um herdeiro ali. Mas quando existem só esses da linha colateral, que são esses irmãos e tudo mais, você não precisa respeitar uma ordem. Você pode escolher que seu patrimônio vá para um sobrinho neto, todo ele. Porque às vezes tem algum sobrinho que eu gosto muito, que está ali trabalhando comigo, que se interessou pelo negócio. Então, assim, daí que eu falo, pelo menos um testamento é bem importante para que isso conste no papel, porque senão vai seguir a ordem que a lei estipular ali. E na questão de. O que que. Eu fiquei imaginando enquanto você estava falando ali, quando aparece, né, no meio de tudo isso, um filho que não era conhecido, enfim, um parente que ninguém sabia, Sim, da existência. o O que filho, que. a gente fala o filho unilateral, né, Exatamente. que existiu ali fora do casamento.
É um problema. Porque a gente entra nesses assuntos, né, pessoal? Porque Mas não, é que podem importante. acontecer, né? Inclusive, essa é uma das perguntas que a gente faz para o cliente quando inicia um planejamento. Aham. Existe algum herdeiro de fora do casamento? Porque os direitos dele precisam ser resguardados. Uhum. Então, nós temos dois cenários. Se a gente já trabalhou toda a doação do patrimônio e para os filhos existentes ali, né, fora o que não era conhecido e tudo mais, e ele apareceu com o pai em vida, a gente pode ou dar um passo para trás e fazer uma redivisão, ou escolher alguma parte de patrimônio para reservar para que esse filho receba o que seria de direito dele. Dentro lá tem o seguro de vida, tem outras estratégias que a gente pode utilizar. O problema é se esse pai já tiver falecido, porque aí, de fato, né, o negócio ele pode sofrer modificações para que esse filho tenha resguardado o direito de herança dele. Então, assim, doei tudo, né? Nem sabia que tinha esse filho. E ele apareceu, tem um prazo, é 10 anos depois da. Ah, existe um prazo. Existe. Entendi. Porque de repente já está com a holding estruturada e surge essa pessoa. Então, quanto mais cuidados a gente tomar, melhor. Mas apareceu esse filho de fora, então tem a questão do prazo, né? Mas se tiver dentro do prazo, ele tem direito a receber a parte necessária dele da herança, que a gente chama, que é a legítima. Então, vamos clarear, né? Eu Sim. sempre gosto de trazer exemplos com números. Eu tenho um patrimônio de R$ 1 milhão. 500 mil eu posso destinar para quem eu quiser. Os outros 500 mil, obrigatoriamente, tem que ser dividido entre os meus herdeiros. Se são 2 filhos, obrigatoriamente, cada filho tem que receber de herança 250 mil. Se são 3, são 4. Tinha 3, eu dividi esse 1 milhão e, de repente, surgiu um quarto filho. Então, obrigatoriamente, esse filho, esse quarto filho, ele teria direito aos R$ 125 mil da minha herança. Então, se surgir, precisa ser feita uma redivisão. Se não tiver como pagar isso para esse filho, né? Esse quinhão dele que a Sim. gente fala. Mas então, assim, eu desconhecia totalmente. Aí, infelizmente. Agora, tem conhecimento, nem que informe em off, sabe? Nem que fala, informe em off. ó, A gente Adriana, eu pensa. preciso te contar uma coisa. Exatamente. Nem que o resto não fique sabendo, vai ficar entre eu e ele. Mas é importante para a gente pensar como planejar isso, porque senão toda a estrutura é colocada em risco por conta da existência desse outro herdeiro. Olha só. E a gente vai pensando aqui em N situações, né? Porque, E, querendo ou não, assim, ó, gente, acontece muita não é essa coisa. coisa de novela, Tá, vamos não. imaginar, assim, já que a gente está falando do planejamento e que acaba que afeta toda uma família, enfim. Aquele produtor rural que é muito bem sucedido, enfim, ele tá com uma nova companheira, né? Essa nova companheira já tem um filho. Aham. Como que funciona isso no caso do falecimento Sim. do homem, né? No caso. Então, hoje, até tá tramitando ali para ter uma mudança no Código Civil, que relaciona ali os direitos da companheira, da esposa e tudo mais. Mas hoje, enquanto essa mudança não for aprovada, a companheira, ela não só é esposa, como ela é a gente chama de herdeira necessária. Uhum. Então, ela também, e aí depende do regime de comunhão, regime de convivência, o regime de casamento. Se for de comunhão parcial, tudo aquilo ou separação de bens, tudo aquilo que o produtor já tinha antes de começar a conviver com ela, vai ser dividido entre ela e os filhos dele. Então, para que ela receba alguma coisa, e daí para que vá para os filhos dela, o produtor tem que ter falecido antes, né? Ele faleceu, ela já tinha falecido, os filhos dela não têm direito a nada. Mas é que daí a gente trabalha numa linha sucessória, né? Então, se ele falece primeiro e só tem bens de antes dessa convivência, vai ser dividido entre essa companheira, essa nova esposa, e os filhos dele. Então, vai ser feita essa divisão. Aí, quando ela falecer, vai para os herdeiros dela. Se forem os filhos... Ai, meu Deus, bati de novo aqui. Não, fica Se tranquila. forem os filhos, eles em quem herdarão. Uma das propostas de mudança é que a companheira, ou a esposa, ou o marido, o companheiro, não seja mais denominado um herdeiro necessário. Então, daí surge de novo o planejamento, porque se eu não quero que a minha companheira receba parte da minha herança, eu posso organizar, se aprovada essa reforma mesmo,
para já em vida, ou daí por meio de um testamento, né? Mas deixar escrito que vai só para os meus herdeiros de fato, e não para a esposa, não para a companheira, seja lá quem for. Então, existe daí, se for aprovado, vai existir essa possibilidade de mudança. Ok. Mas eu falo Não, assim, eu falo assim que essa parte do direito mesmo, né? Ela é bem interessante, complexa, sim. interessante, né? Quer ver outra coisa que as pessoas não têm, já que a gente está falando nessa questão de herdeiros, né? Tem muito. Desconhece, de fato, em relação ao regime de separação de bens. Porque o regime de separação de bens, quando você escolhe ele, para fins de divórcio ou de fim de união estável, ninguém recebe nada um do outro. Cada um é dono do seu patrimônio. Uhum. Só que hoje, com a legislação hoje, e aí a proposta de alteração também muda esse ponto, mas hoje, se eu sou casada em separação de bens e eu faleço, o meu patrimônio vai ser dividido entre o meu marido e os meus filhos. Sejam os filhos bilaterais, né, que a gente fala, do mesmo casamento. Às vezes eu arrumei um companheiro novo, e isso é o que causa muita confusão, porque é um companheiro novo, uma companheira nova, os filhos não querem que essa pessoa tenha acesso ao patrimônio que é de antes, que não tem nada a ver com esse novo companheiro, companheira, mas hoje, pela lei, mesmo no regime de separação de bens, ela também é herdeira junto com os filhos. E quanto tempo já dentro disso aí ela já pode ser considerada a herdeira? Não tem um período de Não tempo? tem. A gente formalizou uma união estável, escolheu o regime de separação. No dia seguinte eu morri, já está valendo. Não tem prazo, Uhum, sabe? uhum. Então isso causa muita confusão. É injusto as pessoas, né? Tanto que é um dos pontos de mudança do Código Civil, justamente porque, pô, se eu estou escolhendo o regime de separação, se nós estamos escolhendo, é porque os dois estão de acordo que ninguém tem direito a nada dos bens um do outro. Uhum. E aí, para fins de morte, isso vai ser diferente? Eu também entendo que seja injusto, mas é o que é aplicado hoje. Uhum. Então, assim, é muito amplo, envolve muita coisa, sabe? Dentro desses cenários. Com E a certeza. gente, como você falou, às vezes a gente vai conversando, parece que é coisa de novela só, mas não é, não. Na Não, vida não é. real tem muitas situações que É acontecem ali. interessantíssimo. Adriana, dentro da questão do planejamento sucessório, tem algo que você fale assim, Veridiana, tal situação eu não aconselho. Que você comentou, né? Aham. As coisas que são aconselháveis, né? Uhum. Os benefícios de cada um. Uhum. Mas tem algo que você fala, olha, existe essa possibilidade, mas não aconselho. Seria ali, primeiro, a criação de holding para patrimônio muito pequeno, de Uhum. 2 milhões, a gente parece muito, né, para quem tem, mas para pensar numa holding, todos os custos que ela traz, é um patrimônio pequeno. Então, às vezes o cliente até chega falando o que quer, aí você tem que ir conduzindo e mostrando que por A mais B não faz sentido. Esse eu não aconselho. E que eu não faço daí quando você percebe que o cliente realmente tem interesse de fraude. Eu quero. Existe isso. Existe, com certeza. Às vezes, assim, uma coisa é eu. Desculpa. Uma coisa é eu vou ser demandado, quebrei, tô com problema, mas ainda não fui demandado, não fui executado, não tem processo, nada. E eu quero proteger esse patrimônio aqui que é meu, que é da minha família. Dá tempo de pensar em uma holding e transmitir para os filhos, para não ter mais nada no nome? Dá. E aí você vai negociando a dívida conforme consegue. Uma outra coisa é, eu já sou insolvente, eu já sou devedor, e eu quero tirar o patrimônio do meu nome para ninguém achar nada. É fraude. E é uma fraude pega com tranquilidade. Então, assim, se chegar para mim com esse interesse de fraude a credor, fraude à execução, eu não faço. Primeiro, porque o meu nome pode estar envolvido. Segundo, porque o negócio vai ser desfeito, não tem segurança jurídica. Até ontem, em aula, a gente se deparou uma decisão lá de São Paulo, de um grupo empresarial que primeiro passou o patrimônio para o nome da esposa, da convivente, depois a convivente jogou para uma trust lá fora, né, naqueles chamados paraíso fiscal. Mas assim, fica o rastro, sabe? Num primeiro momento, parece que não tem nada de patrimônio mesmo. Mas conforme os credores vão buscando,
você consegue achar comprovação de grupo econômico, desvio patrimonial. Então, assim, que daí é aqui muitas pessoas maliciosamente vêm falar em blindagem patrimonial. Cara, a blindagem, ela existe quando tá todo mundo de boa fé e não tem nenhuma dívida, nada em andamento. Agora, nesses outros cenários, não faz sentido. Outro ponto também que não dá é justamente para prejudicar herdeiro mesmo. Então, a gente tem um processo no escritório que roda que, basicamente, o pai, ele colocou isso lá em 1989, ele começou tudo isso. Mas ele colocou todo o patrimônio dentro de holdings, né, de empresas. Não tinha nem nome de holding, eram empresas mesmo, agropecuárias. Aí ele vendia as cotas para terceiros, que eram laranjas, e depois esses terceiros vendia de novo só para os filhos homens. E as filhas mulheres ficaram de fora. Então, assim, é uma briga bem longa, de uma forma bem resumida, mas com o interesse de ir minando o direito das filhas mulheres, Que sabe? loucura, né? Então, assim, eu quero criar aqui, já vou doar. Tem um filho fora do casamento. Tá certo isso. E eu vou doar tudo para esse filho não ter direito. Vamos com calma, porque daqui a pouco o lastro fica. E por mais que exista prazo e tudo, mas se esse herdeiro pegar e conseguir comprovar dentro do prazo, é um trabalho, é um projeto falido. Então, dentro desse contexto, aí a gente não trabalha, não faz. Nossa. Mas aí é que eu te falo, tem gente que usa para o mal. A gente às vezes não acredita numa coisa dessas, né? Porque tem. E daí por isso que algumas pessoas vêm quando ouvem, holding. Não, Deus me livre, eu não vou fazer isso para mim. Porque existem as histórias de quem usa para causar prejuízo para outros. Só que essa é a minoria. Na grande maioria, se a gente trabalhar de forma correta, ela é extremamente benéfica por tudo que a gente já conversou aqui. Com certeza. Adriana, eu queria então que você falasse pra gente, para aqueles que agora, depois desta aula que você deu, porque isso aí foi uma aula, queria que você desse um conselho para aqueles que, então, depois de ouvir tudo isso, falam, putz, eu vou pensar nessa questão do planejamento, né, da Sim. sucessão ali. Eu diria assim, se informar não custa caro. Então, o primeiro passo é se informar detalhadamente com um profissional, escolher bem os profissionais, porque a gente precisa de um grupo. Então, eu, advogada, não consigo sozinha, preciso de um bom contador, o contador não consegue sozinho. E tem, às vezes, muitos contadores que querem trabalhar sozinho nessa área, mas, enfim, se informe. Isso custa muito pouco perto do tamanho do patrimônio. Acho que esse é o primeiro passo. Perder o medo de dar o primeiro passo. O fato de você dar o primeiro passo não significa que você vai sair da consulta, do atendimento, com a decisão tomada. Mas é ali que inicia esse projeto de um planejamento que pode realmente salvar o negócio da família. Então, assim, se informar não custa caro. Dá esse primeiro passo. Tá com resistência, acha que não vai ser legal? Dá o primeiro passo, conversa com um profissional que vai te explicar dentro do seu contexto, porque aqui eu trouxe de uma forma muito genérica, e aí você não vai tomar decisão. É diferente de você entrar numa loja querendo comprar e às vezes já sair com um carro comprado, né? Ainda a gente pode pensar. O planejamento é a mesma coisa. Como eu brinquei, né? Ninguém morreu ainda, graças a Deus. Então a gente tem tempo para trabalhar e ir tomando as iniciativas devidas e necessárias. E como eu te disse lá atrás, né? Logo que eu comecei, a frase que eu gosto de usar, o planejamento ele não garante o sucesso. Podem ter algumas desavenças, enfim. A gente pode ter percalços no meio do caminho? Pode. Quando a gente vai planejar, a gente tenta antecipar todos os cenários, de acordo com a conversa que o cliente traz para a gente, para evitar qualquer conflito. Mas pode acontecer. Então, ele não garante sucesso, mas que ele reduz a chance de fracasso lá na frente, isso com certeza reduz. Então, assim, vamos começar a despertar um pouquinho o interesse sobre o assunto e dar esse primeiro passo. Olha só, Adriana, eu acho que para tudo isso tem que ter uma profissional excelente, especializada, e por que não você nos passar o seu Instagram para o pessoal também passar a te seguir. Legal. E conhecer um pouquinho mais, né, do seu trabalho, porque a Adriana, ela tá ali, né, sempre com conteúdos e justamente falando sobre isso. Passa pra gente que daí Passo já vai sim. colocar ali para...
É Adriana.Nicolino. Dá uma conferida ali. Adriana. É esse teu Isso, Instagram? esse Olha mesmo. só, já foi rápido aí. Legal, legal. Hoje ali no meu Instagram, eu sou mentora de advogadas também, né? Advogadas, advogados. Então, eu falo muito para outros advogados, mas de um modo geral eu sempre trago uma linguagem bem acessível para que não só esses advogados, mas como o público final consiga entender aquilo que eu estou transmitindo, se não dentro de um cenário, né? Como eu explicaria aqui para vocês, mas para despertar esse interesse. Então, eu estou ali diariamente, realmente produzo conteúdo pra caramba, porque eu digo que uma missão de nós profissionais é trazer essa conscientização para as pessoas. E a partir disso, elas, uma vez informadas, tomarem a decisão se sim ou se não. Mas acho que levar a informação é o primeiro passo, porque não é só buscar um contrato fechado, mas é porque eu entendo, eu sou uma pessoa que preza pela família, preza pela harmonia, e eu entendo verdadeiramente que o planejamento ele é capaz, sim, de manter essa família unida ao invés de um rompimento futuro lá na frente. Então, assim, trago de coração o conteúdo ali, diariamente. Com certeza. Adriana, eu quero te agradecer realmente por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, porque foi uma aula, como eu já falei. Você tratou do assunto de uma forma que, com certeza, quem assistiu, quem ouviu, conseguiu captar aí todas as informações que Que você legal. trouxe. Foi muito bacana. Como eu havia falado aí nos bastidores, às vezes a gente não entende muito do assunto, mas hoje eu aprendi também, junto contigo aí, muita coisa. Então, obrigada de verdade, de coração, por estar conosco aqui hoje. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. Como eu disse, eu adoro falar sobre, né? Eu sou apaixonada pelo âmbito ali do planejamento sucessório. E um projeto tão bacana como esse de vocês, eu fico realmente bem feliz de ter a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho mais aqui dentro do podcast de vocês. Obrigada mesmo. E até uma próxima, né? Até, com certeza, estou à disposição. Olha só, pessoal, então esse foi um bate-papo que realmente a gente aprendeu muito. Eu mesma que pessoalmente aprendi muito sobre essa questão de planejamento sucessório. Às vezes a gente, como a gente estava falando aqui, pensa que não há necessidade, mas realmente é importante. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com a Adriana Nicolino, que é especialista nessa questão de planejamento sucessório. E, gente, vou convidá-los mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, né, no canal do Momento do Campo, para também nos seguirem lá nas nossas redes sociais no Instagram, no @Momento do Campo, e não esquecerem que além de acompanharem todos os nossos episódios aqui no YouTube, que vocês podem nos ouvir no Spotify. E mais uma vez quero agradecer a equipe da Magna Video que está conosco, que faz toda essa transmissão do podcast. Eu só tenho que agradecer essa equipe incrível que está sempre conosco aqui. E, gente, estou bem feliz com esse episódio de hoje e espero que vocês nos acompanhem, não só nesse, mas também nos próximos. Até lá!